Um crente não vai passar pelo juízo de Deus na eternidade. Ele já foi justificado, ele já foi perdoado. O que ele vai passar é por essa avaliação para receber ou não galardão. Agora, a salvação já está certa, porque Cristo morreu pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. E com ele nós também ressuscitaremos. Então, podemos descansar. A salvação nossa está garantida, é certa. Como 2 e 2 são 4. 2 mais 2 são 4. Olha o que diz o versículo primeiro. Justificados por causa da ressurreição, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a paz com Deus, seu Inácio, já é uma realidade da nossa vida. Acabou o conflito, a guerra. A bandeira da paz foi hasteada. Para Deus, a nossa ressurreição, ela já é um fato consumado e concretizado. Abram aí, Efésios 2:6. Olha só, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 6. Olha só como a obra de Deus é completa. Meus irmãos, isso aqui é uma coisa tão legal, né? A gente descobrir esses negócios. É por isso que a gente defende, né, a certeza da nossa salvação, porque ela está muito bem projetada, ela está muito bem amarrada, entendeu? Amarrada no sentido positivo. Ela está muito bem organizada, então não tem como você duvidar não, a gente é salvo mesmo, irmão. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, acabou-se. Batalhe para você ter galardão, mas a salvação já está certa. Olha só, vou pegar do 5 só para melhorar a ideia, certo? E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 6. E juntamente com ele, com Jesus, veja, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Para Deus, a gente já está na glória. Deus já vê a obra completa. Eu sempre gosto de dizer, a gente tem uma visão de gafanhoto. Deus tem uma visão de águia. Sabem qual é a diferença entre a visão do gafanhoto e a visão de águia? O gafanhoto vai vendo aquilo que ele consegue ver quando dá os saltos, né? Ele vê, pula. A águia, ela vê o panorama geral lá de cima, entendeu? Então Deus, ele já tem essa visão completa de todo o processo da nossa salvação e Deus já nos vê glorificados. Cada um de nós, que ele separou desde toda a eternidade, quando elegeu os nossos nomes para a vida eterna. Isso é uma coisa muito fantástica, muito fantástica. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 16 até o versículo 18, Jonatas, diz assim, ó: porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Está vendo aí? E ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Está vendo aí? Então você não pode negar, a ressurreição é um fato inegável. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a gente estava ainda morto em delitos e pecados. E quem morreu em Cristo estava perdido. Não pode. Então, que a gente possa ver nesses dois aspectos as bases sobre as quais repousam o quê? A nossa ressurreição. A morte de Jesus Cristo e a própria ressurreição de Jesus Cristo em si. E é interessante, meus irmãos, porque para que essa lembrança ela possa ficar sempre fresquinha na nossa memória, Deus nos dá 2 memoriais, para a gente não esquecer da sua morte e para a gente não esquecer da sua ressurreição. Qual é o memorial que ele dá para a gente não esquecer da sua morte? Qual é? Sobretudo a Santa Ceia do Senhor, para que toda vez que a gente se reunir para celebrar a Santa Ceia, a gente recorde da morte do Senhor, que é uma das bases da nossa salvação. Qual é a segunda base? Ou qual é o segundo memorial? O dia do Senhor, que foi o dia no qual Cristo ele ressuscitou. Então, cada domingo, depois que eu aprendi isso, eu tenho essa perspectiva em relação ao dia do Senhor. Por isso a necessidade da gente guardar o dia do Senhor, porque esse memorial traz a nossa memória, fortalece nosso coração. Cristo ressuscitou, porque hoje é um dia diferente, porque hoje é o dia do Senhor, eu também vou ressuscitar.
A gente deixa de enxergar o dia de maneira legalista e passa a enxergar o dia de maneira correta. Então, que a gente possa ver desses dois memoriais, a Santa Ceia do Senhor, o Dia do Senhor, como formas da gente estar sempre alimentando a nossa fé e nunca perder de vista a ressurreição, que tem como base a morte e a ressurreição do próprio Senhor. Ok? Então, em segundo lugar, as bases da ressurreição. Então, nós já vimos a razão pela qual Paulo escreveu sobre a ressurreição. Acabamos de ver as bases da ressurreição. Vamos ver agora, o tempo está um pouco adiantado, mas vamos ver agora a ordem da ressurreição. A ordem da ressurreição. Como é que vai ser essa sistemática? Vamos lá, versículo 15 até o versículo 17. Versículo 15 até o versículo 17 de Tessalonicenses, capítulo 4. Olha só, abriram aí? É um texto bom, né, meus irmãos? O próprio texto dá as divisões todinhas aqui, é fantástico aqui esse texto. Diz o seguinte, ó: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. O quê? Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão quando? Primeiro. Versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, dentre muitas coisas, o que é que a gente vê aqui nesse trecho? O ensino de Paulo sobre a sequência da ressurreição. O ensino de Paulo sobre a sequência da ressurreição. Através dessas palavras, Paulo chega ao ponto principal, ao âmago da questão. Ele esclarece as dúvidas que pairavam sobre as mentes dos irmãos em Tessalônica acerca da situação dos mortos em Cristo. Ele diz, e a gente viu aqui de maneira muito clara, que os que morreram não serão inferiorizados em relação aos crentes. Não vai ter uma categoria melhor e uma categoria inferior. Não, nós vamos ser iguais. Seja aqueles que morreram antes do retorno de Jesus Cristo, sejam aqueles que estiveram vivos ou que estavam vivos no retorno de Jesus Cristo. E na verdade, o que a gente vê é que quem morreu em Cristo vai ter a primazia. Qual primazia? De passar pelo processo da ressurreição, que é uma ressurreição física. Abram aí, por favor, meus irmãos. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Quem morreu vai começar primeiro com eles. Todo esse processo aí de consumação da salvação. A gente vai esperar. É claro que isso vai ser assim, ó. Mas vai existir uma cronologia, né? A ressurreição dos que estiverem mortos, a transformação dos vivos, vai ser muito rápido isso. Não abrir e fechar de olhos. Entendeu? Mas existe uma ordem que a Bíblia coloca. Certo? Olha só, versículo 51, 1 Coríntios 15, versículo 51. Isso, 15. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Olha só o que Paulo nos ensina aqui, ó. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, agora já não era mais mistério, né, que Paulo estava falando. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, nem todos vamos passar pela experiência da morte. Muitos crentes vão estar vivos quando Cristo retornar, outros mortos. Versículo 52. No momento, olha só, no abrir e fechar de olhos, um piscado é rápido, né? Se dá um piscado de olho é rápido demais, né? Não dá nem para você calcular o tempo. Ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará. Veja, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos o quê?